Graduação em Física pela UFMG, mestrado em Física pelo CBPF e PhD em Física pela UFRJ. É pesquisador nas áreas de informação e computação quântica. Foi pós-doutorando no Institute of Photonic Sciences, na Espanha, na University of Freiburg e na University of Cologne, na Alemanha. Atualmente é professor no IIP da UFRN e vai palestrar agora para a gente com o título Qualificando a Causalidade Quântica. Quantificando a Causalidade Quântica. Obrigado, pode começar, Thaís. Viu? Vocês me escutam bem? Quer que eu espere? Voltou. Isso, pode iniciar. Bom. Tá certo. Bom, obrigado aí pelo convite. Assisti já a palestra da Aline, muito interessante. Bom, é um prazer falar com todos aí, mesmo que seja de forma remota, né? Espero que ano que vem já a gente possa voltar aí às atividades presenciais. Bom, então, esse é um tema, né, que eu vou falar que está aí na interface entre diferentes coisas, entre ciência da computação, estatística, informação quântica. É um tópico que eu acho que poucos de vocês conhecem, então a minha apresentação vai ser bastante básica, trazendo aí os principais elementos, sem muito tecnicismo. Claro, se tiverem dúvidas mais técnicas, podem me interromper e perguntar, ou a gente discute no final. E mais para metade aí da palestra eu vou começar a colocar alguns elementos de coisas que a gente tem feito ultimamente, tá bom? Bom, vamos começar então com algo que tem pouco a ver com quântico, na verdade nada a ver com quântica, que é o seguinte: se a gente fizer uma busca rápida aí na internet, a gente vai encontrar algum tipo, gráficos desse tipo aqui, que mostram uma correlação muito clara, né, entre o consumo de sorvete, a venda aí de sorvetes, com algumas mazelas, né, o ataque de tubarão, índice de crimes violentos, fogos florestais, mortes por afogamento. Então, em todos os casos, a gente vê aqui uma correlação muito clara, né, em diferentes épocas aí do ano, com um pico claro. Assim, imagino que esses dados aqui sejam do hemisfério norte, né? A gente está vendo aqui um pico claro lá por volta de julho, agosto, que seria o verão lá em cima. Então, olhando para esses dados aqui, aparentemente a gente chega aí a uma conclusão meio esdrúxula, né? De que, de alguma forma, por algum mecanismo aí não conhecido, o sorvete seria um terrível vilão. A gente sabe o que está acontecendo aqui de fato, né? De fato, esse pico aqui por volta desses meses já nos dá uma ideia clara do que está acontecendo. E, claro, como os estatísticos, né, nunca nos deixariam esquecer, o que está acontecendo aqui é a máxima aí da estatística de que correlação não é causalidade. Então, de fato, o que está acontecendo é que existe aqui uma causa comum, no caso seria o tempo quente, né, e ensolarado, que atua como uma causa comum tanto para um consumo mais elevado de sorvete, quanto para outras dessas consequências aí, por exemplo, o fato de que mais pessoas vão ter aí sunburns, né? Então, isso parece, vamos dizer assim, meio óbvio, né, em retrospecto, mas eu acho que o ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte: é que essa máxima da estatística, correlação não é causalidade, foi longe demais. Acho que esse é o ponto principal. E isso é muito bem ilustrado nesse artigo já um pouco antigo, de 2008, na Wired Magazine, chamado The End of Theory, onde o autor diz coisas como correlação é mais importante do que causalidade. E a ciência ela pode avançar sem modelos coerentes, teorias unificadas e nada do tipo. Correlações são suficientes. A gente pode parar de olhar para modelos, simplesmente jogar os números nos nossos computadores e deixar os algoritmos de máquina encontrar padrões onde a ciência não pode. De fato, né, seria o fim da ciência das nossas carreiras se algo assim, de fato, fosse verdade. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. E isso acho que é muito bem ilustrado por esse artigo do Kalude e do Longo, de 2016, onde eles analisam diferentes tipos de databases, e eles mostram, né, que esses dados, essas montanhas de dados, elas tendem a conter
correlações arbitrárias que aparecem somente devido ao tamanho e não à natureza dos dados. Então, a conclusão deles é que a maior parte das correlações que a gente observa, elas são espúrias, no sentido de que muita informação tende a se comportar como muito pouca informação. Então, para quem... Pode continuar, professor. Tá bom. Bom, quem já leu sobre machine learning ou trabalhou, né, tem essas figuras engraçadas aqui que eu acho que ilustram bem o ponto, né? A gente pode treinar máquinas aí para identificar chihuahuas e esses cachorros enrugados, que eu não sei o nome, mas a gente também pode muito facilmente confundir a máquina, né? E agora não sabe se isso é um cachorro ou um muffin, ou, sei lá, esse cachorro todo enrugadão ou uma toalha. Então, o ponto aqui é que se a gente olhar bastante, né, a gente sempre vai encontrar um padrão onde, na verdade, não existe nada. A mensagem aqui é que dados eles nunca podem ser interpretados num vácuo teórico. Tipicamente, né, a gente está acostumado, a gente começa com uma hipótese e somente então, a partir de uma certa hipótese que a gente desenha e realiza experimentos para ou falsificar ou confirmar aquela hipótese. Então, não é que a gente começa com uma montanha de dados que a gente não sabe de onde vem e tenta encontrar padrões ali. Porque a gente sempre vai encontrar padrões onde, na verdade, só existem correlações espúrias. Mas aqui a gente tem um problema, e eu diria que é um problema sério, que é um argumento meio circular. Se, a partir dos dados, a gente só pode observar correlações, mas não causalidade, de onde é que a gente vai tirar as nossas hipóteses? E é justamente para, de certa forma, endereçar, né, tentar resolver esse argumento circular aqui entre correlação e causalidade, entre hipótese e experimento, que nasceu a chamada teoria da causalidade. E é isso que a gente vai tentar abordar aí no resto da palestra. Então, vou começar aqui com um crash course na teoria da causalidade. A gente vai ver que ela fornece aí um arcabouço matemático bastante amplo e que é capaz de resolver várias questões e que algumas dessas questões, para serem resolvidas, a gente vai precisar introduzir esse conceito de intervenções, que vai ser bastante crucial, porque a gente vai discutir aqui. A gente vai ver também as chamadas variáveis instrumentais, que fornecem aí uma técnica amplamente utilizada para se inferir relações de causa e efeito a partir de dados observados, contrariando aí, né, a máxima da estatística, de que isso não seria possível. E, no final, a gente vai falar aí de temas um pouco mais relacionados à física, né? Em particular, a gente vai ver como que esse arcabouço teórico é bonito, né, mas que é clássico, ele rui, ele basicamente tem que ser jogado fora, de certa forma, na presença de efeitos quânticos. Okay? Então, o ar-condicionado aqui da minha sala não está funcionando, eu estou suando, feito um louco aqui. Bom, então, vamos lá. A teoria da causalidade. Por volta aí, do final dos anos 80, começo dos anos 90, os pesquisadores em inteligência artificial eles estavam tendo uma dificuldade muito grande em, de fato, ensinar as máquinas deles a aprenderem algo. E o Pearl, né, não só ele, mas vários outros, eles notaram que um grande problema é que as máquinas eles estavam pensando de forma determinística. E que, de fato, para a gente aprender algo, aprender algo significa que a gente aprende probabilisticamente. E como ensinar as máquinas a, então, lidar com incertezas e com probabilidades. Então, nasceu aí essa teoria da causalidade que busca entender justamente como se fazer isso. Então, para a gente entender, a gente pode voltar no tempo. Eu não estou vendo a minha própria tela aqui, só um segundo, deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Foi. Vamos voltar no tempo aí, tipo lá, década de 50, 60, quando Hans Reichenbach, que era físico, matemático e filósofo, escreveu lá vários dos seus livros. E um desses livros, ele colocou o que a gente chama hoje de princípio de Reichenbach, que diz o contrário da máxima da estatística. Enquanto a estatística nos diz que correlação não é causalidade, o que o Reichenbach dizia era que sim,
não existe correlação sem a presença necessária de algum tipo de causalidade. Então, ele dizia, né, que se uma coincidência improvável aconteceu, tem que existir uma causa comum ou um efeito causal direto entre esses dois eventos aparentemente coincidentes. Deixa eu dar um exemplo. Se eu estivesse aí em São Paulo para o evento, vamos supor que todo dia aí de manhã, antes das palestras começarem, eu pegasse lá o meu copo de café e ficasse sentado observando duas salas. E aí eu sempre notava que as lâmpadas nessas duas salas, ou ambas estavam apagadas ou acesas. Apagadas, acesas. Uma correlação perfeita entre dois eventos. E parece, de fato, bastante improvável que sempre que eu estou ali sentado, olhando para aquelas duas salas, pessoas aleatórias entram e saem ao mesmo tempo. Então, tem que existir algum tipo de causalidade envolvida. A pergunta aqui é qual seria esse tipo. Poderia ser, por exemplo, uma causalidade direta. Alguém fez uma fiação errada e sempre que alguém entra e acende ou apaga a luz de uma sala, a lâmpada da outra sala também vai ser apagada ou acendida, ou vice-versa. Então, aqui seria um efeito causal direto de um evento no outro. Ou pode ser que, de fato, a fiação esteja correta e o que está acontecendo aqui é que existe um terceiro evento, potencialmente não diretamente observável, por exemplo, pode ser um curto-circuito que está acontecendo fora do prédio, ou uma opção mais mundana. Essa causa comum entre esses dois eventos correlacionados aqui poderia ser o simples fato de que essas duas salas que eu estou olhando são salas de aula e que as aulas aí onde vocês estudam sempre começam e terminam no mesmo horário, explicando aí o fato das lâmpadas estarem acesas ou apagadas sempre no mesmo instante. Bom, então esse cenário, né, é bastante simples, mas ele ilustra bem a característica básica aí do que a gente quer de uma teoria da causalidade, que é essa ideia de que, a partir de dados empíricos, lâmpadas acesas ou apagadas, e potencialmente efeitos que a gente pode dizer que eles existem, mas a gente não tem acesso empírico a eles, a partir dessas observações empíricas, inferir o que está causando o quê. Isso se insere, né, muito bem aí dentro do contexto de inteligência artificial. A gente pode imaginar aqui que a gente tem uma máquina que tem sensores que tem, através desses sensores, interage, observa o mundo à sua volta, e a partir dessas observações é capaz de aprender algo sobre o seu ambiente, onde aprender aqui significa entender o que causa o quê, ou seja, entender esse padrão de relações de causa e efeito. Como é que a gente faz isso na prática? Bom, então, na prática, a gente representa as nossas relações de causalidade no que a gente chama de uma estrutura causal, que é representada graficamente por um DAG, que é um Directed Acyclic Graph, que significa o seguinte: então, a gente tem um grafo, cada nó nesse grafo é uma das variáveis de interesse aqui do nosso problema. Algumas dessas variáveis são observáveis, por exemplo, as variáveis A, B e C. Eu tenho acesso empírico ao valor delas, mas eu posso supor que existem variáveis, que a gente vai chamar aqui de variáveis latentes ou de variáveis escondidas, que têm algum efeito causal sobre aquilo que eu observo, por exemplo, as variáveis lambda 1, lambda 2 e lambda 3, mas que eu não tenho acesso empírico a elas, ok? Então, os nós aqui do meu grafo são essas variáveis de interesse, e essas setas direcionadas seriam aqui as relações de causa e efeito. E o que é importante a gente saber aqui é que essas relações de causa e efeito, elas são codificadas nas relações de independência condicional que são implicadas por um certo grafo. O que isso quer dizer? Por exemplo, nesse DAG aqui, né? As variáveis lambda 1 e lambda 2. Eu não tenho uma seta indo de uma para outra, nem eu tenho aqui uma terceira variável, por exemplo, lambda 3, que atua como uma causa comum de lambda 1 e lambda 2. Ou seja, essas duas variáveis aqui, elas deveriam ser causalmente e, portanto, estatisticamente independentes. O que implica aqui essa relação de independência na distribuição de probabilidade das luzes. Notem que isso aqui é muito interessante, porque eu não estou dizendo nada sobre quais são os mecanismos aqui. Se é um mecanismo linear, não linear, qual é a forma que lambda 1 afeta A, ou nada desse tipo. Tudo que eu estou expressando aqui vem da topologia da minha rede causal. Então, independentemente de qual seja o mecanismo físico aqui, ele implica que a distribuição dessas duas variáveis tem que fatorar, elas têm que ser independentes.
Algo equivalente aparece aqui, por exemplo, quando eu olho para as variáveis A e B. Essas duas variáveis, elas têm uma causa comum, que seria aqui essa variável lambda1. Então, isso significa que, em geral, A e B vão ser correlacionadas. Mas se eu condicionar a lambda1, que é, vamos dizer assim, a causa comum dessas duas variáveis, essas correlações entre A e B, elas deveriam desaparecer. Então, o fato é que, olhando para essas independências condicionais, existem algoritmos eficientes, os quais eu posso usar para listar todas essas relações causais aqui para um dado DAG. Então, a realização essencial aqui é essa. E essas CIs, essas Conditional Independencies, elas contêm toda a informação que a gente precisa sobre a causalidade de um certo modelo, de um certo DAG, de um certo gráfico. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui um certo experimento, onde eu tenha acesso à distribuição de probabilidade dessas 6 variáveis, e que a minha hipótese aqui, que é a hipótese agora que eu quero falsificar ou confirmar via um experimento, é a de que a estrutura causal que gera os dados que eu estou observando nesse experimento seja uma estrutura causal desse tipo aqui. O que eu faço, então? Eu pego a minha distribuição de probabilidade e checo cada uma das relações de independência condicional que são implicadas pela minha hipótese, pela minha estrutura causal. Se uma delas falhar, ou seja, se uma dessas hipóteses aqui não for compatível com a minha distribuição, com os meus dados empíricos, eu posso, então, falsificar essa hipótese causal. Então, vocês veem que aqui a gente tem um método bastante geral para simplesmente, a partir de dados empíricos, confirmar ou falsificar uma certa hipótese. Que, no caso, aqui é uma hipótese causal, sobre as relações de causa e efeito entre as variáveis do meu experimento. Ótimo, então a gente tem aqui algo bastante geral. O problema é que, na prática, nem sempre a gente tem acesso a todas as variáveis que a gente precisa para falsificar essas hipóteses causais. Então, aqui eu vou dar um exemplo, né, que é muito Professor, comum em física. Oi? Perdão. Você pode explicar de novo aquela segunda hipótese do primeiro modelo que você mostrou? Sim. Uhum. Essa aqui. Isso. Desculpa, você... Qual a dúvida exatamente? Não, no slide anterior, quando você estava explicando a relação entre A e B, eu me perdi um pouco. Certo. Então, olha só, nesse modelo causal aqui, você vê que A e B, apesar de A não ter uma seta direta para B, essas duas variáveis A e B, elas têm uma causa comum. Lambda atua como uma causa comum tanto de A quanto de B. Ou seja, em geral, ao contrário das variáveis lambda1 e lambda2, que não têm uma causa comum, essas duas variáveis A e B, elas podem estar correlacionadas entre si. Ou seja, elas vão ter, se A for 0, B vai ser 0, se B for 1, A vai ser 1, e esse tipo de coisa. Só que quem que é a fonte dessas correlações? É a variável lambda1. Então, isso quer dizer que se eu condicionar as correlações entre A e B à variável lambda1, essas correlações elas vão desaparecer. O que essa equação aqui está me mostrando é que lambda1 seria a única fonte de correlações entre as variáveis A e B. Se eu sei o valor de lambda1, as correlações entre A e B, elas desapareceriam. Ficou um pouco mais claro agora? Ficou assim, obrigada. Tá bom. Qualquer outra dúvida, podem me interromper. Ok? Bom, então, vamos olhar para essa estrutura causal aqui agora, que é uma estrutura que é muito importante aí quando a gente fala de fundamentos da física, porque é a estrutura causal que a gente impõe a um experimento quântico quando a gente quer testar a violação de uma desigualdade de Bell. Então, o que essa estrutura causal está me dizendo? Eu tenho aqui essa variável lambda, que eu vou tratar como uma variável escondida, e essa variável, ela representa, por exemplo, uma fonte de estados, uma fonte, por exemplo, que gera fótons emaranhados. E por que eu vou tratar essa fonte como uma variável escondida? Bom, primeiro, porque eu não posso dizer que eu tenho, de fato, acesso a todos os graus de liberdade que descrevem uma fonte de estados emaranhados. E, mais fundamentalmente, por exemplo, Einstein, lá em 1935, ele diria, bom,
E se a mecânica quântica não estiver completa? E se a descrição que nos é fornecida pela função de onda, se ela não for uma descrição completa de todos os graus de liberdade de um sistema quântico? Então, faz sentido a gente tratar essa fonte como uma variável escondida, no sentido de que a gente não tem acesso empírico a ela. O que a gente tem acesso empírico quando a gente tenta caracterizar uma fonte, como, por exemplo, uma fonte de fótons emaranhados? A gente faz medições nesses fótons e, a partir dessas medições, é que a gente infere algo sobre a fonte. Então, de fato, o que a gente tem acesso empírico num experimento em quântica, não só um experimento de Bell, são os resultados de medições. Então, aqui, ó, a gente está pensando que a gente tem dois laboratórios distintos e distantes, um onde tem a Alice e o outro onde tem o Bob. A Alice, ela joga uma moeda X que vai decidir qual é o observável que ela vai medir no fóton dela, por exemplo. Se ela vai medir a polarização desse fóton na direção horizontal, ou na direção vertical, ou na direção diagonal. E o resultado dessa medição é o que eu estou chamando aqui dessa variável A. E lá no laboratório do Bob é a mesma coisa. Ele vai escolher lá qual medição fazer através de uma moeda Y e vai obter um resultado de medição B. Então, o que a gente tem acesso empírico no nosso experimento é as correlações entre A e B, dado que Alice e Bob escolheram medir aí alguns observáveis indexados pela variável X e pela variável Y. Só que notem que as relações de causalidade impostas por esse modelo causal aqui, elas estão expressas no nível da variável escondida. Por exemplo, o fato que a gente chama aqui de livre arbítrio, né? Essa ideia de que Alice e Bob elas podem escolher o que eles querem medir numa certa rodada do experimento, independentemente de qual é o estado lá dos fótons que eles vão medir. Então, isso implica essa relação aqui de independência, que é que as escolhas de Alice e Bob são independentes do estado aí da fonte. Ou, por exemplo, o fato de que Alice e Bob estão muito distantes entre si, implicam aí o que a gente chama de localidade, que é essa ideia de que o Bob está fazendo dentro do laboratório dele não deveria ter nenhum efeito causal direto sobre o que a Alice está observando no laboratório dela. Ou seja, a gente não tem uma seta aqui, né, indo de Y para A. Então, a gente vê que todas essas relações de independência, elas estão expressas aqui, elas envolvem explicitamente a variável lambda. Só que eu não tenho acesso empírico à variável lambda. Ela é uma variável escondida. Eu estou supondo que ela existe, mas eu, de fato, não sei se ela existe ou não. Então, a gente tem que, de alguma forma, traçar fora, a gente tem que eliminar da nossa descrição essa variável lambda. E como é que eu faço isso? Bom, a gente, matematicamente, é o que a gente chama de um problema de quantificação de eliminadores. Na prática, nesse caso específico aqui, eu posso usar essas relações de independência, usar aqui um pouquinho de teoria da probabilidade, e eu vejo que tudo que for compatível com essa estrutura causal aqui deve ser decomposto em termos de um modelo causal desse tipo aqui, onde o outcome da Alice depende da escolha dela e do estado aqui lambda, a escolha de Bob depende somente da moeda dele e do estado lambda, e eu estou supondo aqui, né, que o lambda, mesmo que eu não possa observá-lo diretamente, ele existe, né, e ele tem associado a ele uma distribuição de probabilidade bem definida, que soma um, é positivo e assim vai. Então, isso aqui é o que a gente chama de um modelo de variáveis escondidas locais. E esse modelo, ele impõe limites ao que a gente pode observar num certo experimento. Seriam aqui, ó, seria essas facetas aqui desse conjunto, que é o que a gente chama de desigualdades de Bell. Então, deixa eu tentar reformular isso aqui. A gente impor uma explicação causal para um certo experimento impõe limites ao que a gente pode observar nesse experimento. E esses limites, eles são o que a gente chama de desigualdades de Bell. Então, a gente vê que se eu imponho essa estrutura causal ao meu experimento e obtenho correlações, ou seja, uma distribuição de probabilidade P de AB, WXY, que viola uma dessas desigualdades, ou seja, seria aqui essa região roxa, né, que é a região aí de correlações quânticas, eu teria uma forma experimental
de comprovar a incompatibilidade de uma descrição clássica da causalidade com os resultados experimentais de um experimento quântico. E é isso que é o teorema de Bell, né? Provar experimentalmente essa incompatibilidade entre as predições da teoria quântica com uma teoria clássica da causalidade. E aonde é que está entrando a classicalidade aqui? Está justamente entrando quando eu digo que o lambda, apesar de ser uma variável escondida, apesar de ser uma variável que eu não tenho acesso a ela existe e ela tem uma distribuição de probabilidade bem definida. Então, o que está escondido aqui nesse P de lambda é a ideia lá do realismo do Einstein, né? De que experimentos, mesmo aqueles que não são realizados, eles têm resultados bem definidos. Isso vai contra, né, a escola de Copenhague, que diz justamente o contrário, que experimentos não realizados não têm um valor bem definido, ok? Bom, então aqui a gente vê que esse arcabouço teórico, né, essa descrição da causalidade em termos desses DAGs, em termos dessas relações de independência aqui, eles são úteis não só para a gente analisar dados empíricos, mas também para a gente ver aí a incompatibilidade, né, da quântica com as nossas intuições aí mais básicas de causa e efeito. Mas vamos tentar ir um pouco além e vamos tentar usar esse arcabouço teórico aqui para resolver uma das perguntas mais básicas aí que a gente tem quando a gente fala de causalidade, que é a seguinte, e a gente vai ver que a gente vai precisar introduzir um novo conceito, que é esse conceito de intervenções. Qual que é a pergunta mais básica que a gente pode fazer quando a gente fala de relações de causa e efeito? Vamos supor que eu tenho duas variáveis, A e B, que estão correlacionadas entre si, e a pergunta óbvia, né, será que a variável A é uma causa da variável B, ou será que, de fato, o que está acontecendo aqui é que as variáveis A e B elas têm uma causa em comum? Basta a gente lembrar lá do exemplo do sorvete, né? Não é o sorvete que causa ataques de tubarão, mas sim o fato de que eles têm uma causa comum, que é o sol. Então, as pessoas têm uma chance maior de tomar um sorvete ou de estar na água e estarem expostas aí a um ataque de tubarão. Um outro exemplo clássico, né? A gente vê uma correlação muito clara, se a gente olha os dados médicos, de pessoas que são fumantes que têm uma chance maior de vir a desenvolver, por exemplo, um câncer de pulmão. A pergunta óbvia, então, será que fumar causa câncer? Ou, de fato, existe uma causa comum aqui, que poderia ser, por exemplo, a televisão. Na década de 50, 60, 70, as crianças, né, elas estavam lá assistindo televisão, viam várias propagandas sobre cigarros, e, ao mesmo tempo, elas estavam sendo expostas ali a um novo tipo de radiação, essa radiação eletromagnética, que, quem sabe, poderia ser uma causa, aí, por exemplo, desse desenvolvimento, dessa probabilidade maior da pessoa ter câncer. Então, essa é a pergunta básica. Mas, simplesmente olhando para as correlações entre as variáveis A e B, a gente não consegue distinguir esses dois modelos. Esses dois modelos, eles são muito simples para darem origem a quaisquer desigualdades de Bell que a gente possa testar experimentalmente. Então, esses dois modelos, eles são indistinguíveis do ponto de vista empírico. A menos que a gente possa agora introduzir uma nova ferramenta, que é o que a gente chama de uma intervenção. Então, a gente tem basicamente o mesmo cenário que a gente tinha antes. Eu tenho aqui as variáveis A e B, que eu posso observar. A pode ser uma causa de B, mas pode ser que as correlações que eu observo entre A e B, de fato, sejam mediadas aqui por essa causa comum, lambda. Como é que, então, que eu posso distinguir essa causa comum desse efeito causal direto aqui? Posso fazer isso via uma intervenção. Então, agora, simplesmente, ao invés de observar o meu experimento, eu passo a fazer parte dele. Ao invés de deixar a variável A escutar a variável lambda e tomar valores que dependem de lambda, eu forço a minha variável A assumir um valor que está sobre o meu controle experimental. É isso que a gente chama de uma intervenção. Então, o ponto crítico aqui é que a distribuição de probabilidade de B, dado que eu observo A, ela é diferente da distribuição de probabilidade de B, dado que eu forço A, é o que eu chamo de do A, de fazer A, de forçar A assumir um valor que está sobre o meu
critério experimental. Então, o que isso quer dizer na prática? Se eu intervenho em A, significa que eu apago todas as possíveis influências que A tinha antes de outras variáveis. Ou seja, agora, se eu forço A assumir um valor sob o meu controle e eu ainda assim observo correlações de A com B, como A não tem mais uma dependência com essa variável lambda, eu posso concluir que, de fato, A tem um efeito causal sobre B. E é isso que essa medida de causalidade aqui, que a gente chama de average causal effect, está medindo. Se eu intervenho em A e A não tem qualquer efeito causal sobre B, eu posso forçar as pessoas a fumar ou a não fumar, que isso não vai ter qualquer efeito sobre o desenvolvimento de um câncer ou não. Ou seja, esse efeito causal aqui, ele deveria ser zero. Mas se de fato A tem um efeito causal sobre B, dependendo do que eu faça com A, se eu faço A sobre um valor Azinho ou um Azinho linha, isso vai mudar a distribuição de probabilidade de B. E essa causalidade aqui, esse average causal effect, ele vai ser maior do que zero. Ótimo. Então, via intervenções, mesmo nesse cenário mais simples, que não dá origem a qualquer desigualdade de Bell, eu ainda assim posso distinguir correlações de causalidade. Ou seja, aquela máxima lá da estatística está curada. Mas tem um problema aqui, que é como é que eu faço essas intervenções na prática. Eu não posso pegar dois grupos de pessoas, colocar elas numa jaula, forçar um grupo a fumar 2 maços de cigarro todos os dias para ver o que vai acontecer ali no futuro. Então, apesar de serem vamos dizer assim, uma técnica teórica ou um conceito teórico útil, intervenções na prática nem sempre são possíveis. Então, a pergunta básica, ela de fato se mantém. Será que sem a necessidade de intervenções, simplesmente observando os dados, eu posso concluir algo sobre a causalidade e distingui-la de correlações? A resposta é sim. E, para isso, a gente precisa introduzir aí uma outra técnica, um outro conceito, que é o que a gente chama de uma variável instrumental. Então, o que são essas variáveis instrumentais? Eu tenho o mesmo cenário que eu tinha antes, a variável A, a variável B, que são observáveis, uma potencial causa comum aqui, lambda, não observável entre elas, e agora eu estou introduzindo essa nova variável x, que é a minha variável instrumental, e ela tem um efeito causal direto sobre A, e via A tem um efeito causal sobre B, e eu estou assumindo que essa variável instrumental x ela é independente, ela não tem uma causa comum, nem um efeito causal direto sobre essa potencial causa comum lambda entre as variáveis A e B. O ponto crucial aqui é que eu não estou mais fazendo uma intervenção. Eu não estou dizendo para a variável A, pare de escutar todo o resto, escute só a minha agora. Não, eu estou de volta a um cenário observacional. Eu estou olhando agora para as correlações entre A e B, dado que essa variável instrumental assumiu um certo valor x. Deixa eu dar um exemplo. Ao invés de forçar as pessoas a fumarem ou não, eu, como um governo, eu posso decidir aumentar ou diminuir as taxas, né? Os impostos sobre cigarro. Se eu fizer o preço de um cigarro ficar muito alto, menos pessoas vão fumar e elas vão fumar menos. Ou seja, aumentar ou não o preço do cigarro tem um efeito sobre se as pessoas fumam ou não. E via essa variável, vai ter um efeito causal sobre o desenvolvimento de câncer ou não, se de fato essa seta entre A e B estiver presente. Por exemplo, se eu fizer um maço de cigarro que está 50 centavos, mais pessoas vão fumar, elas vão fumar mais, e se de fato fumar tem um efeito causal sobre o desenvolvimento de uma doença, eu veria depois de um tempo que essa doença vai ser mais predominante dentro de uma população. Mas o fato é que eu não estou forçando ninguém a fumar, eu estou simplesmente regulando o preço dos cigarros. Ou seja, a própria taxação de bens de bens de consumo pode ser entendida como uma variável instrumental. E por que isso ajuda? Porque nesse resultado aqui, bastante fundamental lá do Pearl e um dos alunos eles mostraram o seguinte, que simplesmente olhando para esses dados observacionais, de novo, eu estou só aumentando ou diminuindo os impostos, não estou forçando ninguém a fazer nada. Simplesmente fazendo isso, eu posso colocar limites inferiores ao que aconteceria caso eu forçasse alguém a fazer aquilo. Então,
eu estou aqui usando dados observacionais, essa distribuição de probabilidade de A e B dado X, para impor limites inferiores ao que aconteceria se caso eu fizesse uma intervenção. Ou seja, simplesmente taxando mais ou menos o cigarro, eu consigo concluir o que aconteceria se eu, de fato, forçasse alguém a fumar. Então, é uma lógica contrafactual. Eu não preciso fazer um experimento para saber qual é o resultado dele. É justamente por isso que essas variáveis instrumentais elas se tornaram, vamos dizer assim, uma técnica amplamente utilizada em várias áreas da ciência, basicamente em qualquer área, onde eu quero extrair as relações de causa e efeito entre A e B, sem a necessidade de fazer intervenções. E aqui tem um pequeno problema, que é como é que eu posso ter certeza que eu tenho uma boa variável instrumental? E o que eu quero dizer com isso? Como é que eu posso ter certeza que a minha variável instrumental não tem um efeito causal direto sobre B, ou que, de fato, ela tenha correlações com essas potenciais causas comuns entre A e B? No exemplo do cigarro, parece pouco provável, né, que se o governo decide diminuir o preço do cigarro, que as pessoas, mesmo sem fumar, elas comecem a desenvolver câncer. É o que essa seta aqui direta entre X e B estaria nos dizendo. Mas existem várias outras situações onde isso não é tão óbvio assim. Então, justamente para isso que foram inventadas aí, novamente pelo Pearl, as chamadas desigualdades instrumentais, que é o que a gente chamaria de desigualdades de Bell aí na mecânica quântica. Mas o que são essas desigualdades instrumentais? O que o Pearl ele, mostrou foi que se de fato a gente tem uma boa variável instrumental, ou seja, uma variável instrumental na qual ela não tem correlações com lambda e não tem um efeito causal direto sobre B, que essa variável instrumental, ou os dados gerados através dessa variável instrumental, deveriam respeitar desigualdades. Se essas desigualdades, portanto, fossem respeitadas nos nossos dados experimentais, a gente teria aí uma boa evidência de que, de fato, a gente tem uma boa variável instrumental. E aí, portanto, esses bounds aqui, né, eles poderiam ser usados sem maiores problemas. Resumo da história. Então, essas variáveis instrumentais são uma técnica central na teoria da causalidade, porque ela nos permite inferir relações de causa e efeito a partir de dados observacionais, sem a necessidade de eu fazer intervenções, e mais do que isso, checando essas desigualdades instrumentais, eu tenho uma maneira empírica de saber se eu tenho ou não um bom instrumento. E qual que é a nossa pergunta agora, né? A gente sabe, então, o que está entrando nesses dois pilares? São conceitos clássicos de relações de causa e efeito. Tudo que a gente está usando aqui, está implícito aqui a ideia de que mesmo que eu não tenha acesso a essa variável escondida lambda, de que ela de fato existe, que ela é bem definida. Mas pelo teorema de Bell, desde lá de 64, a gente sabe que quando a gente fala de mecânica quântica, essas nossas relações aí, intuitivas de causa e efeito, elas deixam de valer. Então, a pergunta que a gente vai se fazer agora é o que acontece com esses dois pilares aqui da inferência causal quando a gente coloca aí na mistura efeitos quânticos, ok? Então, a pergunta que a gente vai estar se fazendo aqui é a seguinte. A gente sabe, né, pelo teorema de Bell, que existe uma incompatibilidade entre a teoria clássica da causalidade e correlações quânticas. Mas será que esse é o fim da história? Ou, de fato, a quântica tem algo a mais a dizer sobre a causalidade? E, de fato, tem. E é o que aí nos próximos 10 minutos finais a gente vai ver. Ok? A primeira coisa que a gente pode se perguntar é se a mecânica quântica viola ou não uma desigualdade instrumental. E o que eu quero dizer com isso? Vamos reinterpretar a violação de uma desigualdade de Bell. O que é a violação de uma desigualdade de Bell? Eu estou impondo ao meu experimento uma certa estrutura causal, aquela em que Alice e Bob estão muito distantes entre si, e estou me perguntando se uma descrição clássica desse experimento é capaz de gerar os dados que eu estou observando. Então, é aquela ideia, né, de que existe aqui uma variável lambda que tem uma distribuição de probabilidade bem definida. Quando a gente faz isso para um cenário instrumental, por exemplo, um cenário instrumental em que as variáveis A e B são binárias, elas podem assumir os valores 0 e 1,
e a minha variável x ela pode assumir um de 3 valores, a gente vê que uma das desigualdades instrumentais ela tem essa cara aqui. Então, aqui ó, eu tenho o valor esperado de B, o valor esperado de A, e aqui eu estou olhando para as correlações entre A e B. E esse número que está aparecendo aqui, esse índice, é o valor da minha variável instrumental naquela certa rodada do meu experimento. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando para os valores esperados da variável B, quando o valor da minha variável instrumental assumiu o valor 1. Aqui, quando assumiu o valor 2, e assim vai. Okay? Então, tudo que tenha uma explicação clássica, quando eu imponho essa estrutura causal ao meu experimento, deveria respeitar essa desigualdade aqui, esse limite de 3. Mas, de fato, quando eu faço um experimento quântico, no qual eu imponho essa estrutura causal, eu vejo que esse limite de 3 ele pode ser violado. O que seria um experimento quântico aqui, né? Então, eu tenho que fazer algum desses nós aqui nessa minha estrutura causal, um nó quântico. Existem diferentes maneiras da gente fazer isso, mas para o nosso argumento aqui, a gente pode dizer agora que essa variável escondida, ela não vai ser mais uma variável clássica, ela vai ser uma variável quântica, ou seja, ela vai descrever aqui agora um estado quântico, que vai ser descrito aqui por uma matriz densidade ρ, e que esses resultados aqui, A e B, essas variáveis clássicas A e B, vão ser resultados de medições nesse estado quântico ρ. Por exemplo, a Alice pode estar aplicando aqui no estado quântico dela um operador de medição que depende de quem é essa variável x clássica e dá para ela um resultado de medição A. E o operador de medição que Bob vai estar aplicando aqui no lado dele do experimento vai ser um operador de medição que depende explicitamente de qual foi o resultado que a Alice obteve na medição dela. Então, a gente tem aqui um cenário que é temporal. A Alice mede o sistema dela e, dependendo do resultado da medição dela, Bob vai aplicar um operador de medição distinto aqui no estado quântico dele. E, escolhendo esses operadores de medição e esse estado quântico aqui de maneira apropriada, a gente consegue violar essa desigualdade instrumental. A gente consegue chegar aqui num valor próximo de 3,82, ou seja, que viola esse limite clássico de 3. Então, o que isso nos mostra, né, é que a incompatibilidade entre uma descrição clássica e as predições quânticas, ela não se restringe a um cenário de Bell. Mesmo num cenário instrumental, que, de novo, é um cenário fundamental quando a gente fala de causalidade, mesmo nesse cenário aqui, a gente pode ver aí essa incompatibilidade clássico-quântica. De fato, né, a gente pode entender um cenário instrumental como um cenário de Bell. Por quê? Porque aqui está a estrutura causal de um cenário de Bell, né? A gente vê que a gente tem aí correlações espaciais entre Alice e Bob, porque eles estão distantes no espaço, enquanto que aqui a gente tem um cenário que é temporal. Alice e Bob, eles não estão mais separados, eles não precisam mais estar separados espacialmente, porque o que o Bob vai fazer depende explicitamente do que a Alice obteve em um experimento anterior. Mas a gente pode, de fato, entender um experimento, esse cenário instrumental, como um cenário de Bell, no qual a Alice, de fato, ela está determinando qual é o operador de medida que o Bob vai utilizar. Então, uma outra forma da gente ver a violação de uma desigualdade instrumental é como uma forma ainda mais forte de não localidade quântica. Por quê? Porque enquanto em um cenário de Bell a gente está testando modelos de variáveis ocultas locais, no caso aqui da violação de uma desigualdade instrumental, de fato, o que a gente está mostrando é a incompatibilidade da mecânica quântica, mesmo com modelos não locais de variáveis ocultas. Ou seja, a quântica ela é mais não local ainda do que a gente poderia supor pela simples violação de uma desigualdade de Bell. Bom, eu estou chegando aqui nos meus 45 minutos. Deixa eu só dizer algumas aplicações disso em tecnologias quânticas, por exemplo. Então, a gente pode usar essa violação de uma desigualdade instrumental para gerar e certificar aleatoriedade.
Então, a gente pode usar isso, por exemplo, em um protocolo de criptografia quântica. Então, qual que é a ideia de um protocolo de criptografia quântica? Alice e Bob, eles querem se comunicar de forma segura, e, para isso, eles precisam ter uma chave secreta. Então, por exemplo, uma lista, né, de bits, zeros e uns, que são conhecidos apenas por eles. Eles podem usar isso para codificar e decodificar as mensagens entre eles. E aí dá para mostrar, né, que a violação de uma desigualdade instrumental, ela nos permite gerar bits clássicos, zeros e uns, secretos entre Alice e Bob. Então, a gente tem a garantia de que, se a gente viola uma desigualdade instrumental, os bits que Alice e Bob geram através dessas medições no estado quântico compartilhado entre eles, esses bits eles vão ser desconhecidos, por exemplo, de um eavesdropper, de um hacker, né, que está ali observando a comunicação entre eles. Então, não é só algo que tem um aspecto fundamental, mas que também pode ser usado, aí, por exemplo, para comunicação quântica segura. Bom, eu não quero passar aqui dos meus 45 minutos, essa última parte aqui eu vou deixar para lá. A gente fez alguns experimentos aqui, enfim, a gente pode deixar isso aí para discussão, caso vocês tenham alguma pergunta. Então, eu chego aqui à conclusão aí da minha palestra, e eu acho que tem algumas mensagens principais aqui. A primeira delas é que, por um longo período de tempo, de fato, aí por décadas, a gente se focou em uma estrutura causal apenas, que é a estrutura causal lá de Bell. Alice e Bob estão separados espacialmente e tem aí uma fonte de estados entre eles. Existe basicamente infinitas estruturas causais além dessa. E, de fato, né, a gente vê aí com esse exemplo da estrutura causal instrumental, mas existem vários outros, que essas novas estruturas causais, elas têm um comportamento muito rico e podem levar a formas ainda mais fortes e novas de não classicalidade. E essas novas formas de não classicalidade, elas podem ser usadas como recursos, né, em tecnologias quânticas. Eu dei aqui o exemplo, né, por exemplo, em criptografia quântica, para ter uma comunicação que é fundamentalmente segura, em que a segurança da nossa informação ela não pode ser violada, a menos que um hacker possa violar as próprias leis da física, né? Então, a gente pode dizer que é a forma mais segura de comunicação. E uma parte que eu não pude dizer aqui, né? Eu tomei mais tempo nessa primeira parte do que eu estava imaginando, mas a gente consegue mostrar que esse cenário instrumental ele leva a uma nova forma de não classicalidade que não depende da violação de uma desigualdade de Bell. E isso é muito interessante, porque até esse resultado aqui, acreditava-se que a violação de uma desigualdade de Bell seria um elemento necessário para a gente provar aí essa incompatibilidade entre uma descrição clássica da causalidade e efeitos quânticos. E, para concluir, eu vou dar aqui algumas direções futuras, né, que eu acho interessante em particular. Quem já ouviu falar do fenômeno da teleportação quântica pode pensar de novo, porque é um efeito muito comum aí em informação quântica, em comunicação quântica, e, de fato, a teleportação quântica ela é nada mais, nada menos do que a gente impor uma estrutura causal instrumental a um experimento quântico. Então, existe uma conexão muito forte entre a causalidade entre Alice e Bob e a fidelidade com a qual a gente pode teleportar um estado quântico aqui de Alice para Bob. Enfim, existe uma conexão muito forte, né, entre essa técnica de interesse fundamental aí na teoria da causalidade e um dos exemplos mais paradigmáticos aí de protocolos quânticos. A gente pode pensar agora, enfim, isso se conecta com a parte aí do talk que eu não apresentei, mas a gente tem agora maneiras de quantificar a causalidade mesmo na presença de efeitos quânticos. Então, a gente pode pensar agora em como usar isso, por exemplo, para entender a simulação quântica. Por exemplo, se eu estou simulando uma molécula quântica, eu vou imaginar que partes dessa molécula vão ter efeitos causais sobre outras partes. Por que não, então, usar essas novas técnicas
como uma maneira de se tentar entender aí a simulação quântica, ou até mesmo a computação quântica, né, em que partes de um certo algoritmo, espera-se, né, eles vão ter efeitos causais diretos sobre outras partes do algoritmo. Por que não usar, então, essas técnicas aí da inferência causal adaptadas para efeitos quânticos para se tentar entender essas coisas? E aqui, há 2 semanas, acredito, teve um prêmio Nobel em Economia que foi dado justamente 2 dos ganhadores, que é o Angrist e o Imbens. Eles ganharam justamente for their methodological contributions to the analysis of causal relationships. E o trabalho deles, né, que de fato levou o Nobel, foi usar essas variáveis instrumentais como um método para se estimar relações de causa e efeito em cenários de interesse econômico. Então, com isso, né, o que eu quero dizer é que não só a gente tem aí uma técnica que pode nos dar novas direções de pesquisa em informação quântica, em fundamentos da quântica, mas também é uma técnica que já é muito utilizada aí em problemas práticos, né? E com isso eu passei aí 5 minutos do meu tempo, peço desculpas, mas deixo aqui vocês com algumas das referências de trabalhos que a gente tem feito aí nessa linha ao longo dos últimos 2 anos. Espero que a gente tenha tempo aí para pelo menos mais uma pergunta. Obrigado aí pela atenção. Acho que tem tempo, sim. Tem alguma pergunta? Pode levantar a mão. O Benjamin tem uma pergunta. Oi, obrigado pela apresentação, fascinante esse tópico. Eu acho, a minha dúvida, eu acho, seria no sentido de fundamentos da física. Existe uma coisa que eu achei interessante sobre a apresentação é que parece que a gente nunca fala de termodinâmica aqui, mas, por outro lado, as leis da física, pelo menos assim, quase todas que eu consigo pensar, exceto na termodinâmica, elas têm essa propriedade que você pega uma condição inicial e você olha para o domínio de dependência futuro dessa condição inicial, você também pode olhar para o domínio de dependência passado. E é uma dessas coisas que, sei lá, me parece que se eu tivesse uma descrição completa do mundo, dentro das leis da física, se eu assumo que elas estão codificando as relações causais entre eventos, eu sempre posso pegar o grafo e olhar para ele com todas as setas invertidas, e isso também seria uma forma válida de olhar para a causalidade. E aí, eu não sei, isso me parece, pelo menos, gerar algum tipo porque, obviamente, esses grafos com as setas invertidas não são equivalentes entre si, né? Eles estariam codificando simplesmente situações diferentes. Uhum. E sem assumir alguma coisa sobre termodinâmica, eu não sei se haveria uma forma, né, de desambiguar essas duas situações. Então, essa conexão entre causalidade e termodinâmica é um tema muito atual e muito debatido, mas assim, eu não acho que exista um consenso, né? Então, assim, a pergunta é muito boa, eu não tenho uma boa resposta, só vou te dizer que, assim, é um tópico muito difícil, que as pessoas tentam ainda entender quais são porque, assim, o que eu estou fazendo aqui, de fato, eu não estou falando de seta do tempo, eu não estou falando de termodinâmica, eu não estou falando de nada disso, eu estou impondo ao meu experimento uma certa estrutura causal, na qual, por exemplo, né, se eu voltar aqui para a minha apresentação, por exemplo, quando eu falo do cenário instrumental, eu estou impondo que a variável A ela vem temporalmente antes da variável B, porque, de outra forma, como é que a variável A poderia ter um efeito causal sobre B, se B não estiver no futuro dela? Então, assim, eu estou impondo essa estrutura aqui. Claro que agora a gente pode se perguntar, se eu, por exemplo, deixo lá um gás evoluir, eu ponho dois gases a temperaturas distintas em contato e deixo eles equilibrarem entre si. Quais são as relações de causa e efeito ali? E essa pergunta é muito difícil. Eu não acho que exista uma resposta para ela.
Tem alguns artigos que tentam fazer uma conexão entre essas duas coisas. Eu tenho um PRL de 2011, se eu não me engano, mas eles fazem isso para teorias clássicas. Então, mesmo para teorias clássicas, fazer conexão entre relações de causalidade, equilíbrio térmico, esse tipo de coisa, é muito difícil. E se a gente fala de quântica, a coisa complica ainda mais. Eu vou te dar um exemplo prático disso, né? Na mecânica quântica, as ordens causais elas podem estar superpostas. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso ou não, mas se não, eu recomendo a busca, algo que se chama quantum switch. Então, o quantum switch ele é uma espécie de controle quântico que permite que as ordens causais sejam superpostas. Então, agora eu posso pensar num cenário em que eu tenho, numa superposição coerente, um evento A, que é a causa de B, e ao mesmo tempo em que B é a causa de A. Então, da mesma forma que eu posso ter uma superposição quântica, em que um spin ele aponta para cima e para baixo ao mesmo tempo, eu posso pensar agora em superposições de ordens causais, em que A é a causa de B e B é a causa de A. E isso complica ainda mais uma descrição termodinâmica dessas coisas. Então, assim, eu não sei se eu respondo a sua pergunta, mas é só para dizer que é uma pergunta válida, é uma pergunta interessante, muito difícil, e que é assunto aí para muita pesquisa e horas de discussão. Desculpa, eu perdi o nome de quem fez a pergunta, mas muito boa. Obrigado, muito interessante. Marina? Queria só ver se, sei lá, se tem alguém para fazer mais alguma pergunta mais geral antes, que a minha é mais específica. Bom, tá bom. Eu vou falar então. Não, antes de fazer a pergunta, eu só queria fazer um chute sobre a última coisa que o Benjamin perguntou, porque se você pensar só em estruturas causais clássicas, sem considerar estruturas causais quânticas, você acha que é possível que, na verdade, o que acontece é que elas são observacionalmente equivalentes se você inverter todas as setas? Eu acho que não. Acho que elas não vão ser Porque, tipo, se você pegar uma estrutura que tem 3 e que ela é assim, ou que tem 3 e ela é assim, daí seriam a mesma coisa. Então, o que a Marina está dizendo, né, que existem diferentes estruturas causais que geram o mesmo conjunto de correlações possíveis, né? Então, por exemplo, eu posso ter, pense numa cadeia de Markov, por exemplo, A que influencia B, que influencia C. Isso, acredito que vai ser observacionalmente equivalente a uma estrutura contrária, né, em que C causa B, que causa A, ou seja, como se eu estivesse revertendo a seta do tempo, né? Ao invés de ir para a esquerda, eu estou indo para a direita agora. Mas, em geral, essa equivalência observacional, ela não vai se manter. Se eu tiver estruturas que são mais complexas do que simplesmente uma rede de Markov, essa equivalência ela se quebra. Então, acho que não. Uhum. Então, assim, de fato, né, o fato é um pouco aquela história lá da massa gravitacional e a massa inercial. Não existe nenhuma razão lógica a priori para que elas sejam equivalentes, mas assim, até onde a gente sabe, de fato, elas são equivalentes. E assim, é a mesma coisa aqui, não existe nenhuma razão lógica para que a ordem temporal e a ordem termodinâmica, a ordem da seta do tempo, sejam as mesmas. Mas, de fato, até onde a gente observa, elas, de fato, são as mesmas. Então, assim, enfim, eu não sei se eu consigo dar uma resposta muito melhor do que essa. Na prática, a gente vê que essas coisas coincidem, né? Bom, eu não sei se a Marina tem alguma coisa a adicionar aí. Não, na real isso era só um chute mesmo, mas eu acho que não é mesmo. Mas a minha pergunta era outra. Tá bom. É sobre aquela coisa que você falou no final de quando você estava falando sobre o cenário instrumental, que você disse que dá para entender o cenário instrumental como um cenário de Bell, em que o outcome do A influencia na escolha do B, né? Sim. Uhum. Não, eu achei isso interessante, eu nunca tinha pensado sobre, tipo, aqui eu trabalho nessa área também, né?
Mas eu sempre pensava na desigualdade do cenário instrumental como uma coisa bem diferente, eu não tinha pensado sobre isso. E a pergunta é se isso, tipo, isso que você falou que é como se fosse um teste mais forte de não classicalidade, tem a ver com aquela conclusão daquele paper inicial lá do Wood e o Speckens, que tipo, mecânica quântica não é compatível com essas estruturas causais qualquer uma, se você assumir que não tem fine-tuning. Tipo, então mesmo que você coloque uma influência entre um outcome de um e a escolha do outro, teria o problema do fine-tuning. É esse o problema que tem ou não? Então, assim, de certa forma, eu acho que você pode entender esse resultado como uma quantificação do resultado do Wood e dos Speckens, né? Porque o que eles mostram lá é que classicamente, então assim, tipo, se a gente tem a violação de uma desigualdade de Bell no cenário usual, isso implica uma de três coisas, né? Ou a gente tem que abrir mão da localidade, então mesmo eventos que estão separados espacialmente de alguma forma, eles podem se influenciar entre si. E aí, por exemplo, a gente tem um exemplo disso que seria a mecânica quântica do Bohm, né? Lá é tudo determinístico e tal, tem as ondas piloto, mas a gente tem essas influências não locais. Então, essa seria uma opção. A outra opção seria a gente não ter livre arbítrio, então é como se a Alice e o Bob, as escolhas que eles fazem, dependessem de alguma forma de como o estado quântico está sendo preparado. E a terceira opção seria a gente abrir mão vamos dizer assim, da realidade, né? Essa ideia de que experimentos não realizados são bem definidos. Então, assim, não faz sentido falar do resultado de um experimento se, de fato, a gente não realizar aquele experimento. Então, a gente tem que abrir mão de uma dessas três coisas. Se a gente não quiser abrir mão da realidade, a gente tem que abrir mão ou do livre-arbítrio ou da localidade. Só que isso implica fine-tuning, né? Que é essa ideia de que a natureza ela tem uma ação não local entre Alice e Bob, mas a gente não pode usar isso para se comunicar super luminalmente, o que implicaria no fine-tuning, né? E o que a violação de uma desigualdade instrumental mostra é que, na verdade, nem com fine-tuning você consegue explicar a violação de uma desigualdade de Bell. No sentido de que, mesmo que você tenha um efeito causal direto entre Alice e Bob, mesmo Alice e Bob estando separados por anos-luz, mesmo assim você não consegue explicar as correlações quânticas, ou seja, elas são mais fortes ainda do que simplesmente uma incompatibilidade com o no fine-tuning. Legal, obrigada. Bom, gente, desculpa, eu estou suando feito um alucinado aqui. Eu estou em Natal, ficar sem ar-condicionado é fogo. Mas, enfim. Imagina. Tem mais alguma pergunta? Bom, então, já temos o tempo de apresentação. Quero agradecer novamente ao Rafael pela apresentação. Bom, e obrigado, os participantes. gente.